Vamos focar aqui, vamos falar sobre o dadaísmo. A gente tem o seguinte, com... deixa eu pegar só uma imagem daqui. Pronto. É o seguinte, pois é, né? Com o slogan baseado na proposta de que destruir também é criar, provavelmente vocês vão escutar de fundo um barulhinho aqui meio estranho, mas o pessoal aqui no condomínio está desde ontem podando as árvores e cortando o mato. Ontem estava basicamente embaixo de minha janela. Então teve uma aula que eu, no finalzinho da aula, começou a barulheira, eu não conseguia nem me escutar direito. Agora eles começaram um pouquinho mais distante. Mas mesmo assim, talvez vocês escutem uma coisa ou outra. 8h15 da manhã, um negócio barulheira desse. Então, com o slogan baseado na proposta de que destruir também é criar, esse movimento ficou conhecido por apresentar um forte caráter anárquico. A ideia de anarquia, a ideia de destruição total das ideias vigentes, daquilo que existia enquanto movimento artístico naquele momento, daquilo que existia sobre uma visão de arte naquele momento. O dadaísmo vai surgir justamente para poder se contrapor a tudo que existia. Não é à toa que o dadaísmo é considerado como uma anti-arte. A gente vai ter, a partir do dadaísmo, inclusive, a influência em diversos outros movimentos artísticos que vão surgir depois, como, por exemplo, o, o cubismo, surrealismo. A gente vai ver, inclusive, que algumas obras do dadaísmo se parecem com o surrealismo, justamente porque o surrealismo foi uma das principais ações de anti-arte surgidas no século XX, né? Lá depois da Primeira Guerra Mundial. E o dadaísmo ele surge um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, já buscando se contrapor um pouco ao que existia enquanto arte naquele momento. Então, por isso que, para eles, a ideia do destruir também é criar, por conta da ideia de desconstrução, por conta dessa ideia de desconstrução daquilo que se era conhecido. A Primeira Guerra Mundial estava às portas. Pintores, poetas, pacifistas, filósofos e músicos de todas as nacionalidades se reuniam no cabaré. Eu começo a falar em cabaré e já paro. No cabaré Voltaire, no solo neutro da Suíça. Eles eram contra a sociedade pequeno-burguesa decadente, contra autoridades na política e na igreja, e de maneira não pouco significativa, que ponto de encontro, imagine. Ai, imagine só, não, vamos nos encontrar no puteiro, no cabaré, contra o aparato da arte estabelecida, como explica Raymond Meyer, responsável pela exposição Dada Global de 1994 em Zurique. Então, o dadaísmo ele vai surgir justamente em Zurique, que é a capital da Suíça, que era considerado um local neutro dentro da Primeira Guerra Mundial. Ficava basicamente próximo a tudo que estava acontecendo ali na Primeira Guerra Mundial, mas era um território considerado neutro, de na vida real. Era considerado um território neutro. Então a galera começou a se organizar, se encontrar por ali. Afinal de contas, era um local acima de qualquer suspeita, né? Imagine só, homem só vivia em cabaré. Então a galera se reunia justamente onde? No cabaré. Então, tipo, uma coisa assim, bem tranquila, bem de boa, ninguém ia desconfiar de nada. Então a galera começou a se reunir, pintores, poetas, pacifistas, filósofos e músicos
só a nata da intelectualidade da época, né? Só aquela galera que tá lá viajando em mil e uma coisas diferentes. Então, eles se reuniam por lá para poder falar mal da Primeira Guerra Mundial, claro, e começar a pensar em um novo movimento artístico que pudesse ir contra o que existia. E aí, então, se diz que eles eram contra a sociedade pequeno-burguesa decadente. E o que significa isso? Contra a burguesia, contra as elites e aqueles que estavam se aproximando das elites. Uma classe média, cafona, que eram considerados como decadentes, né? Estilisticamente decadentes. Contra autoridades na política, na igreja, até porque, se a gente for parar para pensar, a relação entre política e igreja sempre foi muito forte. E a gente tem visto isso voltar a acontecer, consequentemente, tem visto a M que está dando, né? Nessa relação, nessa união entre política e igreja e o Estado laico que vá para as cucuias. E de maneira não pouco significativa, contra o aparato da arte estabelecida. Formado em 1916 em Zurique por jovens escritores, taranã, taranã, principalmente franceses e alemães, afinal de contas, estavam ali próximos à guerra e não queriam participar dela. Então, viram nessa possibilidade de se encontrarem em Zurique, viram nessa possibilidade de se encontrar no território neutro, como uma forma não somente de se contrapor à Primeira Guerra Mundial, mas também de fazer essa movimentação, essa sinalização para uma vida diferente, né? Afinal de contas, se eles tivessem ficado na Alemanha daquela época, se tivesse ficado na França, na Inglaterra, na Bélgica, eram jovens em sua grande maioria, então eram principalmente eles que eram convocados para a guerra. Então, se eles tivessem ficado em seus países, eles teriam sido convocados para o serviço militar. Teriam sido chamados para participar dessa Primeira Guerra. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, artistas de várias nacionalidades, exilados na Suíça, que fugiram para a Suíça, eram contrários ao envolvimento de seus próprios países na guerra. E aí vão fundar esse movimento literário, para expressar decepções em relação à capacidade de ciência, religião e filosofia, que se revelaram pouco eficazes, ficou faltando uma vírgula aqui, em evitar a destruição da Europa. Então, eles próprios acreditavam que essa formação mais humana dentro da filosofia, dentro da religião, dentro das próprias ciências, essa visão mais humanista de sociedade que muitas vezes esses grupos tinham, eles acreditavam em um determinado momento que a presença desses grupos pudesse impedir que a Europa entrasse em guerra, pudesse impedir, de repente, que a galera saísse para se quebrar na porrada um em cima do outro. Mas não foi isso que aconteceu. A Europa entrou de cabeça na Primeira Guerra, diversos países da Europa entraram de cabeça nessa guerra, e isso gerou uma insatisfação por parte dessas classes que se consideravam como os detentores do conhecimento na época, né? E a gente vai para o surgimento da palavra dada em si. O porquê se chamar dadaísmo. Dada é espatifar aquilo que até então era válido. Quer dizer, não mais utilizar a tinta a óleo para pintar, nem empregar a língua do modo como era usado na literatura. A arte deveria ficar ao acaso da natureza.
essa frase daqui. Ai, meu Deus, eu não sei usar esse negócio. Essa frase daqui, ela é extremamente importante. Por quê? A arte deveria ficar ao acaso da natureza. A arte não poderia imitar a natureza. A ideia daquilo que é figurativo, a ideia figurativo não, mas a ideia daquilo que é uma imitação da realidade não cabia para o dadaísmo. A gente vai ver isso depois no surrealismo, inclusive, sobre essa ideia de não se imitar o que já existe, né? De desconstruir essa ideia do que já existe. Então, o dadaísmo, quando surge, ele vai falar justamente o quê? Deve ficar ao acaso da natureza. Não é pegar algo já pronto e se imitar aquilo. E fazer um desenho, fazer uma pintura que imite aquilo que já existe. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia. Não vamos mais pintar os quadros simplesmente com aquilo que a gente está acostumado, com tinta a óleo, com tinta guache, com qualquer outro tipo de tinta. Não vamos usar a língua do modo como a gente já está acostumado a usar a língua. Tá? Meio estranho isso. Não vamos usar a linguagem, tá? Como a literatura tem o costume de usar. Simplesmente chegar, escrever um textinho bonitinho, um livro, pá, não sei o quê, uma poesia assim, toda organizadinha, não. Vamos fazer algo que quebre completamente com esses estereótipos sobre a organização da literatura, da pintura, das formas de fazer arte, né? Então, vai ser por acaso que se combinam palavras achadas, letras e sílabas, como se fosse por um acidente, né? Se produzem colagens de cores, de materiais, palavras, movimentos e sons. Novamente, o dadaísmo acaba sendo um grande influenciador do surrealismo, que vai ser lá para o surrealismo que vai surgir as assemblagens e as colagens. A gente já falou em sala de aula sobre isso. Assemblagens e colagens é a utilização de materiais diferentes para se produzir uma obra de arte. É você misturar um quadro com uma visão 3D, digamos assim, com os objetos que se coloca à frente daquele quadro. Deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês verem o que seria isso. Hum, tá, entendi. Vou abrir uma guia aqui agora. Hum, pronto. Então, essa mesma é uma ideia de colagem, só a colagem ABCD. Palavras aleatórias, letras aleatórias e colar numa determinada imagem para se construir.
algo completamente desconstruído, né? Então, o dadaísmo ele começa como uma crítica ao próprio capitalismo, né? O que a gente vai ver depois, inclusive, com o pop art, já na década de 50, também influenciado pelo movimento dadaísta, que eles também se utilizam bastante disso, desse conjunto de rostos, conjunto de letras, de palavras, que se coloca não meramente ao acaso dentro de um quadro, mas se constrói uma imagem que traz algum tipo de significado. Vai se colocar, vai se colar ela para ter uma construção de um imaginário. E aí tem uma coisa bem interessante sobre a poesia dadaísta. Minha internet caiu. Mano, eu pensei que era a minha. Deus, estava travando aqui. E o pior de tudo, assim, eu estava tentando abrir uma página aqui pelo computador, e aí eu não sei se deu tempo de vocês ouvirem eu falando. Minha internet tá horrível. Logo depois que eu falei isso, quando eu olhei para o celular, que eu uso o celular e o computador, né? Quando eu olhei para o celular, apareceu lá, tipo, você está desconectado. Tipo, a internet tinha caído. É por causa da chuva também, né? Então, a chuva atrapalha bastante, mas como o pessoal do sétimo ano fala, minha internet, do oitavo ano, né? Minha internet é de padaria. Aí, Travou. voltei. Ai, meu Deus. Ai, ai. Né, velho? Fazer o quê? Deixa eu ver se agora eu não. Pronto, tá dando. Vocês estão conseguindo me escutar agora? Agora sim, né? Sim. Sim. Pronto. Eu espero não cair mais. Tá? Pronto. Então,
quando a gente fala em relação ao dadaísmo, em relação ao acaso, sei lá, palavra, por acaso combinavam-se palavras achadas, letras, sílabas, como por acidente produziam-se colagens de cores de materiais, palavras, movimentos e sons, como que acidentalmente nasceu o nome dado ao folhear um dicionário. E aí tem essa receita para fazer um poema dadaísta do Tristan Tzara, que na verdade já é um poema dadaísta. Tipo, para vocês verem que a construção dessa poesia é uma construção completamente aleatória, completamente diferente. Essa já é uma poesia que se utiliza de uma metalinguagem, que é algo para falar de si mesmo. É tipo, um filme que fale sobre a produção de um filme, um poema que se fale sobre a produção de um poema. Isso é a metalinguagem. E aí o Tristan Tzara, ele faz justamente isso nesse poema chamado Receita para fazer um poema dadaísta. Qualquer Travou! Ô, beleza. Vou ficar lá tudo assim. e meta-os num saco. Professor Cizico. Véi, tá horrível. Tá horrível, meu Deus do céu, voltei. Tá que pariu. Enfim, estão escutando? Estão me Estamos. escutando? Não vou jogar tanto. Pois é. Então, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse e meta-os num saco, jogue o dentro de um saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo, um escritor infinitamente original de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Isso é um poema ensinando a como se fazer um poema. E é isso. A ideia do dadaísmo, Maria, é justamente quebrar completamente com o que a gente está acostumado em relação à arte. Um poema dadaísta é algo que não se parece com um poema, mas é um poema. Então, essa receita para fazer um poema dadaísta é um poema dadaísta, porque está ensinando a fazer um poema dadaísta ao mesmo tempo que traz diversas coisas aleatórias sobre, sobre o que é o mundo, que é justamente o que ele faz aqui. Essa coisa de você fazer uma mistura de palavras e jogar em um saco e tal, e depois ir retirando aleatoriamente essas palavras e copiando elas. E isso te transforma em alguém, num escritor, numa pessoa. Isso te transforma num escritor original, alguém que vai saber que ninguém nessa vida nunca vai fazer um poema igual aquele poema que você fez. Então, por isso que te transforma num escritor infinitamente original, de uma sensibilidade graciosa, mesmo que o público não compreenda aquele conjunto de palavras que você colocou, mas o que importa é que você é um poeta. Tipo, aqui foi de algum colégio, mas enfim. É tipo isso daqui que sai.
Encantando pessoas, prevenção solteiro, maior música de fronteira, chamada casa segunda sim, mundo, coronavírus. Levar simples morte. Exterminado, expulsa, pronto, sofre. De novo arte, horóscopo. Herdeiro, sempre gente chama identidade. Contra coração não ajuda. Tipo, dá para entender o que isso daqui fala? Não, não dá para entender absolutamente nada. Mas, em compensação, é fantástico. É algo completamente aleatório que, dependendo da forma que você interprete, pode trazer até alguma ideia de consciência, pode trazer alguma ideia de encaminhamento aí, tipo, de compreensão. Então, é um desafio para vocês, se vocês quiserem também fazer, se não quiser também, né? Vocês não precisam pegar um artigo inteiro para recortar, mas, sei lá, pega alguma revista velha, recorta algumas palavras, algumas chamadas, algumas coisas assim, umas 20, 30 palavras, joga dentro de um saco e vai tirando e vai formando aí sua poesia dadaísta. Aí é só copiar ou ir encaixando assim e tirar uma foto depois para dizer, ó, esse daqui é o meu poema dadaísta. É compreensível? Não, mas é meu. Enfim, eu vou continuar na próxima aula. Eu vou finalizar na próxima aula mesmo da Dadaísmo. Ainda tem algumas coisinhas para falar para vocês em relação a isso. Beleza? Então, infelizmente tivemos nossos probleminhas de conexão, mas conseguimos finalizar a aula vivos. Já falei com o Luciano, já mandei para ele e ele deve disponibilizar, se não ainda hoje, durante o final de semana, ou mais tarde, segunda-feira. Mas sexta-feira a gente vai voltar a trabalhar com essa apostila para finalizarmos o assunto.